Olá, tudo bem? Vamos falar agora do capítulo escrito pelo professor José William Vicentini. O professor José William Vicentini certamente foi estudado por você, por mim também. Ele foi autor de muitos livros didáticos, ele em conjunto com a professora Vânia Vlach, que foi professora no Instituto de Geografia da UF. Inclusive, ela foi minha professora na graduação. Então vamos lá. Ele fala da geografia crítica e ensino. Ele fala bastante nesse capítulo a respeito das relações da geografia e o ensino. Ele fala que a relação da geografia crítica com o ensino são íntimas, são é, 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 um termo que ele usa, são inextricáveis, que elas andam muito juntas. E é claro que ele está falando, né, da geografia moderna, ou a geografia científica tradicional, denominações da mesma formação discursiva que recebe o rótulo de acordo com a opção teórico-metodológica de quem fala. Ele está falando, desculpa, ele está falando de uma estrutura de meados do século XIX, do ensino da sociedade capitalista. É interessante notar que o desenvolvimento do capitalismo com a educação, não só na geografia, tá? Ele vem falando aqui de uma educação histórica, o desenvolvimento da história da educação no geral. E o capitalismo com a educação tem uma história muito próxima, né? E ele vem falando que em meados do século XIX, lá do ensino da sociedade, a gente vai ver uma abertura de um manual da história da educação. Ele vai citar um autor chamado Luzuriaga, e uma obra lá de 1983, que ele vai falar o seguinte, abrindo aspas: todo o século XIX foi um conjunto esforço por efetivar a educação do ponto de vista nacional. Nesse século, desenvolveu-se a mais extensa luta dos partidos políticos, conservadores e progressistas, reacionários e liberais, por apoderar-se da educação e da escola para seus fins. Em geral, pode-se dizer que foi uma luta entre a Igreja e o Estado em torno da educação. Venceu este. Em cada país foi organizada uma educação pública nacional. A Revolução Industrial, principiada em fins do século anterior, ou seja, do XVIII, agora se desenvolve intensamente e origina a concentração de grandes massas da população e a necessidade de cuidar de sua educação. Trata-se agora de dar caráter cívico ao ensino de cada país em forma de educação patriótica e nacionalista. Com isso, acentuam-se as diferenças nacionais e preparam-se os acontecimentos bélicos desse e do nosso século. Ele está falando do século XX, evidentemente. Assim, a chamada escolarização da sociedade, ou expansão notável do ensino público, ele vai falar que isso se dá a partir do desenvolvimento do capitalismo e do grande impulso da industrialização original, da urbanização que a industrialização trouxe e a concentração populacional nas cidades. Mas ele vai falar o seguinte, ele vai trazer uma pergunta: o que significa a ingênua frase necessidade de cuidar da educação? A gente sabe que né, se educa para alguma coisa. Qual o sentido da educação? Para que você está educando, né? Quais são as estratégias por trás dessa necessidade de educar? Muito embora a gente saiba que existem essas questões aí, ó. Sabemos que se educa para alguma coisa, que a sociedade concreta estrutura seu sistema de ensino em função de suas necessidades, mas que numa sociedade de classe não existem necessidades coletivas e nem comunidades, apesar da escola se apresentar normalmente como representante dos interesses da comunidade. Na realidade, a luta Estado versus Igreja vem sempre trazendo, né, essa dualidade, mas ele vem levantar que a Igreja representa um poder anterior ao capitalismo, né, representa algo ainda lá da época que precedia o capital. Em outros termos, a gente via que, diferentemente que tinha alguma coisa, né, a nobreza se legitimava ainda antes pelas suas raízes biológicas, né, pelo sangue. A nobreza se legitimava ainda lá nas épocas feudais por ter sangue diferente, né, e eram criadas por Deus. E a burguesia, durante muito tempo, ela vem combater esses privilégios. E ela até mesmo ridicularizava essas questões
e ela tem que criar uma nova forma de legitimar, de se legitimar. E estudar é uma forma de criar mérito para isso, né? Tem que se rotular, ela tem que criar um mérito escolar, um diploma para isso. E é evidente que a escola ela não produz, mas apenas reproduz as desigualdades sociais a partir de então. Ou seja, haviam desigualdades sociais por questões biológicas, do sangue, e a burguesia ela busca uma outra questão para se legitimar. Mas a escola ela vem por essa situação legitimar um outro tipo de desigualdade social, favorecendo a burguesia, né, no sistema capitalista que nós vemos. E, além disso, a escola vem contribuir para a reprodução do capital, né? Ela habitua os alunos à disciplina necessária ao trabalho, para a indústria moderna, a realizar sempre tarefas novas, sem discutir para que servem, a respeitar a hierarquia, e serve como absorvente parte do exército de reserva, segurando contingentes humanos ou jogando no mercado de trabalho de acordo com as necessidades do momento. E o espaço pedagógico ele acaba sendo repressivo, mas dessa forma tem um significado mais vasto do que a repressão no local. E o saber acaba sendo imposto, é engolido pelos alunos, é vomitado nos exames e corresponde à divisão do trabalho na sociedade de classes, de acordo com a burguesia, servindo a essa burguesia de suporte. Então a gente vai notar que era de uma forma e a escola vem então de acordo com o que vem surgindo o capitalismo, né, mudando de acordo com que o capitalismo surge, mas a escola acaba só contribuindo para que surjam, né, novas desigualdades, mas que as desigualdades acabam só é, 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 mudando o seu redesenho, mas elas continuem sempre surgindo e continuam sempre. é, é, Às vezes até me faltam palavras, que aqui, num ambiente mais informal, eu nem preciso cortar o vídeo. Mas que elas continuem existindo, tá certo? Eu vou cortar aqui para o vídeo não ficar muito longo e continuo daqui a pouco dentro desse mesmo capítulo, tá? Até daqui a pouco.